Olá pessoal, eu sou Haroldo Mota da NSA Incorporações e no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes quando se fala de sustentabilidade dentro da construção civil, o PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. E para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho muito orgulho de chamar meu grande parceiro, o William Portela, sócio fundador da Portela Ambiental, empresa que sempre nos auxilia em todos os nossos processos de licenciamento, plantio, orientações, conselhos, tudo que diz respeito a bioma, planta e outros bichos mais. Um prazer te ter aqui, meu camarada. Tudo bem? Bem, você. Bem também, graças a Deus. Prazer é todo meu, como a gente já fez outros trabalhos, trabalhar em mais um projeto e agora com esse cunho voltado para a área ambiental, quase que de cabeça dentro, né? Eu acho muito importante a nossa participação também e te agradeço da gente poder trabalhar juntos. Para mim é uma grande honra, eu que agradeço. Vou aproveitar essa oportunidade e poder explorar muitos assuntos com você aqui hoje, mas quero entrar dentro, assim, afinco desse lance do PGRCC, para que a gente possa trazer para quem está assistindo uma real percepção da importância que isso faz no planejamento das cidades do futuro, de uma cidade mais confortável, qualidade de vida. Então eu queria que você explanasse isso para a gente. Mas antes disso eu queria que você falasse um pouco para a gente da Portela Ambiental. Como que é? O que você faz lá? Vamos lá. Portela Ambiental foi criada com outro nome, na verdade, há cerca de 33 anos atrás. A gente chamava Agroarte no passado, né? E eu já sabia que esse nome não era meu, né? Esse nome era de uma empresa de Botucatu. Mas eu arrisquei assim mesmo e por anos trabalhamos como Agroarte, né? Chegamos a participar até de uma concorrência em que nós fizemos o projeto e a Agroarte de Botucatu, não, ela participou da concorrência da execução e não falou nada para mim na época. Mas a primeira vez que meu site subiu, acabou. O representante dele veio e me deu 48 horas para tirar o nome. E aí, para que a gente não corresse o risco novamente, eu resolvi colocar o nosso nome. Quando eu falo nosso, que tem um sócio, o Arley, né? Meu irmão mais novo. Então, nós somos o William Portela e o Arley Portela. Só quem poderia nos processar era a escola de samba. Como não é esse o nosso foco, então a gente está trabalhando na área ambiental, está tudo certo, já estamos assim há 9 anos, né? Então, a Portela Ambiental foi criada há 33 anos com outro nome e hoje ela se chama Portela Ambiental. Nosso foco já foi no passado muito mais a parte de paisagismo, mas há cerca de uns 20 anos atrás nós embarcamos completamente na área ambiental. Então hoje a gente licencia, projeta, recupera e conserva áreas degradadas e futuros loteamentos, futuras obras, como é o caso do seu empreendimento, né? Então hoje nós estamos realmente enterrados até o pescoço na área ambiental. Um dos nossos focos grandes é a parte de reflorestamento. A gente deve estar hoje com aproximadamente 750 mil árvores plantadas no Vale do Paraíba. 750 mil! Uma parte na região de Campinas e no litoral também. Então, assim, recuperando a área degradada e que o grande foco hoje, né, principalmente num projeto que existe no estado, que é o Município Verde Azul, que foca na área ambiental de água, esgoto e vegetação, nós temos dentro das cidades 100 metros quadrados de copa de árvore por habitante. Bacana. Durante 4 anos eu fui diretor de gestão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de São José e comecei a ver esse projeto lá. Foi quando eu lhe conheci, na verdade. Foi quando você me conheceu, exatamente. E lá, estudando esse projeto, eu fui estudar a vegetação de São José e nós tínhamos na época entre 58 e 60 metros quadrados de copa de árvore por habitante. Eu tenho orgulho, não sou joséense de nascimento, eu sou taubatiano, mas morei em Ituverava, Ribeirão Preto, cidade natal da nossa. Eu achei que sua família fosse daqui. Minha família é taubatiana, né? Minha mãe tremembeense. Mas aí, hoje eu tenho muito orgulho de morar em São José, ter feito muitos trabalhos em São José e grandes plantios, porque árvore é uma coisa tão bacana que você planta e fica para o resto da sua vida. Então você passa lá e fala, poxa, plantei isso. Essa história isso é uma delícia, né? Bacana. Aproveitar a oportunidade para te agradecer a parceria da Portela Ambiental. Eu tive o prazer de iniciar a minha caminhada
justamente na ocasião em que vocês estavam fazendo essa mutação com o nome e tal, quando a gente estava licenciando o Bonavilla. Vocês me acolheram de forma muito bacana, eu estava com uma situação muito complicada, eu me lembro. Também me lembro. E é legal, é importante, porque cria na gente, quando você se escora de boas pessoas, de pessoas que estão bem orientadas, cria na gente o sentido correto de como fazer ou como não fazer, e você patina menos. Vou aproveitar esse gancho seu, que você falou das cidades, e eu sempre achei São José uma cidade bacana, São José dos Campos. E eu sempre tive muitas reticências, né, com São José. Depois que eu comecei a viajar um pouco mais, conhecer outras cidades e tal, a gente começa a ter uma percepção da cidade. E São José, hoje eu posso dizer para você que tem um plano de gerenciamento de resíduos total, muito bacana, de certa forma até eficiente. A cidade, durante anos, vem se melhorando nesse aspecto. Eu não sei se você tem essa percepção. E eu queria que você explanasse para a gente a importância dos municípios implantarem um bom sistema de gerenciamento de resíduos. Eu queria que você já, de antemão, focasse na construção civil, porque a gente entende que a construção civil é das atividades mais degradantes. E gostaria de saber de você se você tem alguma dessas ideias fora da caixa, alguma dessas coisas que você ainda não falou nas palestras, Sim, que você pode soltar aqui pra gente. Então vamos lá. Eu vou começar essa explanação pegando uma palavra importante que você citou no início, né? Que é a sustentabilidade. Hoje em dia essa palavra é utilizada por muitas pessoas, em várias situações, em vários locais, mas pouca gente sabe exatamente qual é o sentido, né? Então, sustentabilidade é você consumir tudo aquilo que você produz. Para o ser humano, isso é praticamente impossível, né? Nós somos fazedores incansáveis de lixo, não é isso? Então fica difícil para a gente ser realmente sustentável, né? Mas nós temos que buscar isso. Você citou São José, eu tive o prazer também de circular esse estado de São Paulo inteirinho, falando de resíduo sólido, em muitos municípios, citando exemplos de São José. São José é exemplar em diversas coisas, né? Nós temos os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, que recebem muita parte desse resto de construção civil para pequenos produtores, que não é seu caso. Acho o PEV uma das ações mais assertivas das gestões anteriores, inclusive, né? Porque fez com que o morador, aquele morador que jogava o lixo ao pé do muro, na porta do outro vizinho, um sofá velho, aquele resíduo que o cara ia pegando pequeno, mas que ia ficando grande, destinou aquilo de forma correta, de forma honrosa. Funcionando de domingo a domingo. De domingo a domingo. Eu tenho uma história bacana, você acabou de falar. Eu como cidadão eu uso, viu? Não, eu também uso, acabei de usar, fiz uma reforma em casa, devo ter ido umas 10 vezes ao PEV. É, muito bacana. Mas eu tenho uma história bacana do PEV, porque o PEV foi criado exatamente quando eu era funcionário da SEMEA, né? Então chamada SEMEA. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente, hoje é a CEURBS, né? Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Né? E Sustentabilidade. E aí o que acontece? Eu participei diretamente no projeto e no início da implantação dos PEVs. Eram 24 e nós iríamos implantar 12 naquela gestão. Bem, a grande maioria da população achava que o PEV era um lixão. Então eles achavam que a prefeitura ia criar pequenos lixões distribuídos pela cidade toda. Um local para chegar ali e descartar o lixo de qualquer forma. Os PEVs são implantados, né, em áreas institucionais, são áreas públicas, né? E o primeiro que a gente foi implantar foi no Parque 31 de Março. E eu e o secretário na época, o André Miragaia, fomos convidados para ir lá explicar o que era o PEV, mostrar o projeto do PEV. Ao lado da igreja ali, não é? Nós usamos exatamente o salão paroquial com medo de apanhar lá, entendeu? Então a gente foi no salão paroquial, foi um vereador, né? E a população doida. O padre participou, todo mundo participou. E qual que era o temor é que os moradores pensassem que ia ser um lixão. Que seria um lixão perto de casa. Aí fizesse um impedimento e fizesse uma greve. E como que foi? Bem, apresentamos o projeto inteiro, eles começaram a entender o que era, a questão das divisões das caçambas, como é que o carro entrava e saía, quem administraria e como é que seria o entorno, né? Eu projetei um jardim no entorno do PEV,
com uma pequena pista de caminhada. Foi implantado, está lá até hoje. Sim. Com algumas modificações de funcionário, pintaram o pneu de vermelho e azul e decoraram uma parte, mas colocam outras plantas. Isso, faz parte. Mas aprovou-se, né? Hoje, eu tenho orgulho de dizer que a população vai à Câmara Municipal pedir outro PEV. Olha que bacana, né? Então hoje tem PEV em vários lugares, não é um lixão realmente, funciona muito bem. E eu tive colegas, conselheiros do CREA, né, São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia, né, que duvidavam do projeto e vieram conhecer em comitiva aqui. E ficaram lá filmando e fotografando e olhando. Olha então que assim, bacana. espetacular, funciona muito bem para pequenos geradores. E as construtoras? Vamos lá, que são os polos grandes geradores. Que também gerou problema lá atrás, por quê? Porque o caçambeiro, né? Desculpa usar essa expressão, mas é o caçambeiro, o dono das caçambas, né? Pegava a caçamba de entulho E jogava em qualquer lugar. A partir daquele momento, não. Então, como é que foi criado o PGR-CC em São José? Porque o PGR-CC ele é obrigatório, como você disse. Mas em São José, ele é totalmente eletrônico, né? Sim. Você tem um acompanhamento, um monitoramento. Então você vai construir, você elabora o PGR-CC, você diz quem é que vai carregar para você o que for sair de lá e aonde é que esse sujeito vai jogar. E depois que você efetiva isso, paga o sujeito, como que funciona? Então aí o recebedor final gera um documento para o dono da caçamba, que por sua vez gera um documento para você, polo grande gerador, dizendo que aconteceu exatamente o que você falou. Daqui saiu o gesso, quem carregou foi o fulano de tal e quem recebeu foi a empresa tal. Exato. E você comprova isso quando você for finalizar a sua obra. Exato. Com todos os relatórios, com todos os recibos. E a administração municipal acompanha isso também, Completamente, tanto que você, quando foi aprovar aqui, você foi obrigado a apresentar o seu PGR-CC. E quando eu cheguei lá, já existiam todos os documentos compilados eletronicamente. Exatamente isso, né? Bacana. Então assim, isso funciona muitíssimo bem em São José. Se aquele sujeito da caçamba resolver economizar um dinheiro e jogar o seu produto em outro lugar, a prefeitura vai saber, vai multá-lo e pode inclusive cancelar a licença dele de fazer essa atividade. Isso é importantíssimo. Uma coisa bacana do passado, você pede história, eu devo ter um monte aqui, mas eu me lembro os primeiros PGR-CCs que eram assim, eles não contratavam profissional, eles, polos grandes geradores. Então os PGR-CCs, isso, que saíam, muitas vezes eram aquelas coisas maravilhosas. Por exemplo, uma que foi muito bacana que apareceu, porque daí, quando o sujeito vai ter que finalizar e pegar o habite-se, ele então precisa apresentar o relatório final, dizer se tudo aquilo que ele falou que ia produzir e retirar de lá, se realmente foi destinado corretamente. Bem, o sujeito falou assim, quanto você vai gerar de gesso? Era um prédio. 0. 0? Porque o gesso será manipulado com muito cuidado. Não existe. Eu, como engenheiro agrônomo, nunca vi um gesseiro que não tenha saído feito um fantasma de dentro de uma construção, inteirinho impregnado de gesso. E aquilo vai para onde, né? Você já viu a dificuldade de aplicar também, né? Poxa vida! Então, assim, essas coisas, essas particularidades, elas foram sendo melhoradas, né? Então, hoje, até para as pessoas que estão nos escutando saber, quando você cria o seu PGR-CC, você tem que dizer o que é que você vai gerar, em que quantidade e o que é que você vai fazer com aquele material. Tá joia. Agora me permita fazer um ponto nesse aspecto que você acabou de explicar. Na construção sustentável a gente tem por premissa reaproveitar, reutilizar, enfim, melhorar o destino desses resíduos. O que a gente faz, por exemplo, quando a matemática não fechar na hora de apresentar esses documentos? Essa é uma interrogação que sempre nos vem, né? E cedo ou tarde a gente vai se deparar com ela. Porque o sucesso da empreitada sustentável está justamente em se gerar menos resíduo. E sabe aquela coisa de você chegar, por exemplo, apresentar um resultado e aí a municipalidade olhar e falar assim, sabe quando a esmola é demais, o Santos desconfia, lá você não conseguiu. O 0% de gesso, por exemplo, eu acho impossível, realmente é impossível conseguir. Mas é possível hoje, por exemplo, você aplicar ao gesso
já utilizado diversas utilidades. Tem gente que eu acho que usa já para adubo, já tem gente em São José, por exemplo, que não tinha antes no começo dos PGR-CCs, já tem gente recolhendo gesso de forma gratuita. Antigamente a caçamba de gesso era muito cara. O próprio PEV recebe gesso. Mas da construtora não. Em pequenas quantidades. Isso, mas Estou falando agora da construtora. A gente tem empresas agora em São José, eu já tive contato com duas, que eles recebem esse material, emitem o documento. Sim. Eles só não falam de forma muito clara. O que é que eles vão fazer com o gesso? Porque eu acho que é meio que segredo deles também, assim, mas deixa claro que é usar para produto agrônomo, né? E aí, como é que fecha então, essa vamos matemática? Lá. Então, olha a diferença do que tem normalmente com esses PGR-CCs e essas obras que estão acontecendo e especificamente a sua obra. Comecei falando de sustentabilidade. Então é o quê? Reaproveitar aquilo que você produziu. Então, em vez de você jogar isso ou despejar isso no recebedor final autorizado, licenciado, você vai tentar usar esse material dentro da sua própria obra. Isso é sustentabilidade. É você pegar esse material e poder usar dentro da sua obra e não descartar para alguém. Você está me entendendo? Entendo. Começa por aí. Eu tenho certeza que você já está fazendo isso hoje. Sim. Né? Você teve que suprimir algumas árvores. Você está guardando todos os troncos. Sim. Não é isso? Isso é assunto para outro vídeo. Eu sei. Beleza. Mas eu sei que você está fazendo, por exemplo, isso que é da minha área. Né? Então, por exemplo, você demoliu uma construção aqui. E eu já sei que você... Desconstruiu, não demoliu. Então você está usando uma parte desse tijolo, você está usando uma parte dessa telha. Exato. Então isso é sustentabilidade. Você não está descartando esse material. Bacana. Bem, vamos ao seu âmago, né? Eu quero saber isso. Eu quero saber lá depois, lá na prefeitura. É uma coisa básica que eu vou te falar. Você tem que escrever a verdade e contar a verdade. Então, por exemplo, se você escrever vou reutilizar esta telha, perfeito. Tira a foto. Tira a foto do antes de fazer o desmonte. O fazendo E o depois. Sim. Você pode até usar um jornal, né? Para garantir as datas. Compreendeu? Impressão. É assim que a gente faz. Sim. Então, a primeira coisa é essa, é você dizer a verdade. Olha, o gesso eu vou descartar. Um fulano de tal que recebe esse gesso e vai dar a destinação final. Mas a madeira, o resto das árvores, o tijolo, a telha, as paredes que porventura eu tiver que demolir aqui, eu vou repicar, eu vou usar isso como um contrapiso. Tudo isso o PGR-CC hoje acata. Tudo isso ele aceita. Você tem que escrever a verdade. Documentar, né? Documentar. E quando você for fazer o relatório final, você pode até não ter usado tudo. E ninguém é perfeito, entendeu? E você ter que ter descartado alguma coisa. E aí você tem isso registrado e você só vai explicar isso no seu PGR-CC. Eu utilizaria 2.000 telhas. Eu não tive espaço. Eu consegui usar 1.500. Essas outras 500 eu vendi para fulano de tal e aqui está o recibo e tal. Eu coloquei isso numa caçamba e o caçambeiro levou para um destino final. E eu tenho o recibo disso aqui. Então, vou voltar a dizer, é escrever a verdade e contar a verdade. Que bacana. Vou aproveitar esse gancho, então, para falar para quem está em casa, assistindo, para quem está curtindo esse vídeo. Porque isso a gente já faz de forma simultânea quando a gente faz a certificação do empreendimento como sustentável, quando a gente pleiteia a chancela de sustentabilidade. Mas é legal para quem não está pleiteando nenhum tipo de selo, já ficar atento e saber que é legal ir registrando e tal, para poder comprovar de forma honesta depois no final da obra. Porque embora não tenha esse cunho sustentável ou esse cunho ambiental, tem o cunho obrigatório. Tem o cunho obrigatório. Então é bacana você dizer assim, olha só, aconteceu comigo, de eu ter que fazer um relatório final, a pessoa falou assim, William, na verdade sobrou 100 metros cúbicos de terra. Falei, cadê ela? Ah, eu doei. Ué, mas você quer que eu escreva agora que o seu prédio está de pé? Você quer que eu comprove que você tirou daqui 100 metros cúbicos de terra? Não, você tinha que ter a comprovação. Por isso, Haroldo, e a importância, eu acho que está aqui também, da gente abordar um assunto que tem tudo a ver, eu não sei se você já está praticando isso, eu não duvido que você esteja, é que você tem o PGR-CC e quem também tem que saber como é que funciona o seu PGR-CC são os funcionários que estão trabalhando na sua construção.
Exatamente. Porque tem gente, nós não sabemos aquilo que você pode reciclar e o que você não pode reciclar. Você está me entendendo? O Marmitex, até bem pouco tempo atrás, ele não era de isopor, né? Ele era Alumínio. de alumínio. O alumínio é reciclável ou não é? É. Desde que limpo. Limpo. Você está me entendendo? Então eu tenho que lavar o Marmitex? Não, você tem que limpar ele com guardanapo e jogar. E o guardanapo você joga. Você está me entendendo? Né? O isopor é a mesma coisa. Então, você Eu sabia, Thaís que me ensinou. É isso, então você precisa limpar com o guardanapo e jogar. Agora, como é que o seu funcionário vai fazer certo se ele não sabe? Isso é uma coisa tão nova pra gente, isso não é cultura do brasileiro e nem do joseense, né? O saber isso. Estava discutindo hoje isso, né? A questão do pessoal falar assim, eu separo o lixo reciclável na minha casa e depois quando passa o caminhão eles misturam tudo. Mas não tem coleta seletiva? Tem, só que a coleta seletiva não diz assim, separe isopor, plástico, papel, metal. Ele diz assim, separe reciclável de úmido. Só, eu vou misturar no caminhão mesmo, porque é lá no aterro sanitário que eu vou separar. Então as pessoas têm que ter a ciência que nós temos só duas cores em São José, o verde e o azul. Você está me entendendo como é que é? Então isso não é uma maldade da prefeitura, isso não é uma incompetência do camarada que está tirando. É assim que funciona aqui em São José. Nós temos duas cores, o lixo úmido e o lixo reciclável. E o lixo úmido, ele contamina o reciclável, né? Então a gente precisa saber disso. Aí da importância desse treinamento com todos os funcionários da sua equipe, entendeu? Eles têm que saber por que eles estão fazendo aquilo, porque para muita gente parece balela. Não, é? Não, ele está querendo que eu separe isso aqui, depois o camarada do caminhão passa, mistura tudo aqui e joga tudo lá fora. Não é assim que funciona. Então ele tem que saber, é bacana ele saber isso. Qual é o mecanismo? Por que eu estou reutilizando essa madeira? Por que eu estou reutilizando esse tijolo? Né? Por que essas árvores, em vez de cortar, eu resolvi transplantar? Então, quando a cadeia toda sabe o que está acontecendo, a coisa muda de figura. Entendeu? Bacana. A credibilidade aumenta dentro da sua empresa e isso começa a facilitar porque um está policiando o outro. Eu acho bacana São José, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, como é que se corta a árvore em São José? Eu falei, só com licença. Tanto dentro das casas como nos setores públicos. Áreas públicas. Tá bem. Como é que você sabe? São José ligou a motosserra 156. Não tem acordo. Aqui funciona. Primeiro fiscaliza, depois se o cara tiver certo, obrigado, foi bom. Foi. Tivemos a ocasião em que a gente fez a intervenção na APP e é uma área bem distante, é uma área bem assim, inabitada ali atrás, né? Sim. E no segundo dia já chegou a Polícia Ambiental e a sorte que a gente estava tudo certinho, tudo amparado, senão tinha ido também. Vou aproveitar esse gancho. Deixa eu só falar uma coisinha disso, Pois não. já que a gente está falando aqui, isso pode ir para inúmeras pessoas, é bacana saber que São José é uma cidade que ela tem duas situações. Uma são as APPs, que são áreas de preservação permanente e que no nosso caso aqui são áreas que margeiam rios e nascentes. Tem muita APP em São José? Muita APP em São José. E a APA? Então, olha a diferença. Aí nós temos as APAs, que são áreas de proteção ambiental. A área de proteção ambiental, ela permite o uso, desde que você siga as regras. São José tem 1.000 quilômetros, sabia? Não. 67,5% é APA. É área de preservação. É área de proteção, não preservação. Proteção. Entendeu? Proteção ambiental. Você está dentro de uma não APA. Preservação permanente. Você está dentro de uma APA. Se você não... Nas APPs, você só pode reflorestar. Nas APAs, você pode utilizar desde que siga algumas regras. Que hoje as regras são tão mais exigentes do que no passado, que está muito fácil. No passado você tinha que manter 15% de áreas permeáveis nas APAs. Hoje a lei obriga 20%. Então, essa regra da APA para a gente está muito fácil de cuidar. O seu empreendimento está numa APA federal. Sim. APA do Córrego dos Putins, do Ribeirão dos Putins. Então, isso é uma APA. A gente tem o Córrego do Cambuí ali passando. É o mesmo. É o mesmo que muda de nome. Dos Putins. Isso, é o Córrego dos Putins, que depois vira o Cambuí. Se a gente não pudesse fazer nada em APA, você não poderia estar fazendo o seu empreendimento. Exato. Então, exatamente. As APAs permitem que se faça algumas atividades, desde que você
cumpra as regras. APP, não. Não. APP é revegetar. Eu peguei um pedaço de APP no Bonavila, um pedaço de APP junto com um pedacinho de APA. Mas eu quero aproveitar então esse gancho para a gente caminhar para essa área. Eu queria que você falasse um pouco da importância, até emitir a sua opinião própria, tendo em vista que São José tem se expandido. A cidade, principalmente para o lado de cá, né, da zona sudeste. Zona leste. Leste e sudeste. Aqui é mas sudeste, o leste é que São José mais pode expandir para o leste. Pro leste, né? Para o norte, praticamente zero. O sul também tá meio, já chegou com Jacareí ali. Por outro motivo. Né? São José dos Campos, já se chamou São José dos Campos de Cerrado. Sabia? Não também. Amo essa história. São José dos Campos de Cerrado. Isso antes do Vicentino Aranha, Muito dos tuberculosos. Muito antes. Então, São José dos Campos de Cerrado, porque tem cerrado em São José. Cerrado. Nós temos 12 espécies endêmicas aqui, arbóreas, ou seja, só existe aqui. 12 espécies. Que entendeu? Bacana. E agora a prefeitura está lançando a inauguração do Parque do Cerrado. Como é isso? Faz parte do bioma Vale Paraibano, isso não? São José tem 2 biomas e dentro de um dos biomas 3 fisionomias. Espero não ser muito cansativo. Não está sendo. A gente vai depois picar esse vídeo. Então nós temos assim, eu vou aproveitar. Nós temos o bioma Mata Atlântica e temos o bioma Cerrado ou Savana, né? E dentro da Mata Atlântica nós temos a mata estacional semidecidual, mata umbrófila mista e mata umbrófila densa. Então nós temos 4 tipos de vegetação no município de São José. Que bacana. Riquíssimo. Então nós temos a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Né? Então a gente vai aí de 550... Por isso o vale, viu, gente? 2 serras ali. Nós estamos no Vale do Rio Paraíba, não é isso? 2 serras e mais o Cerrado. O Cerrado em São José, ele sempre foi muito bem definido. Ele vem desde ali do limite com Jacareí, onde hoje é a Gerdau, e vai até Pindamonhangaba. Se a gente for na Margiana Dutra, a gente vê o Cerrado lá. Então, por exemplo, a região sul, o Campo dos Alemães era cerrado, inteirinho. O Parque Dom Pedro era totalmente cerrado. O que tem de cerrado, o Parque do Cerrado, vai ser lá, atrás do Parque Dom Pedro. Ali onde na Tamoios a gente ainda tem um pouco, né? Não, então, veja só, ele atravessa tudo isso que eu estou te dizendo, passa pela Tamoios, onde é o aterro sanitário. Isso. Tem um empreendimento enorme lá que está para sair há anos, mas aquilo é cerrado. E aí ele caminha, vai em direção à Dutra e vai até Pindamonhangaba. Bacana. Né? Então, essa parte de vegetação no município de São José é extremamente rica e a gente tem condição de explorar isso. Né? Eu participei aí de um programa com o Marcelo Manara, que é o secretário da CEURBS, e era um lançamento quase que oficial do Parque do Cerrado, no qual eu consegui trabalhar a partir de 2009. Eu participei do levantamento, mapeamento de todo esse cerrado que existe na prefeitura. Disponível, é até engraçado, né? Porque nesse programa que a gente participou, eu falei, vocês podem ir até a biblioteca da prefeitura. Aí o Manara falou assim, pela cor do seu cabelo, eu tô vendo que você tá antiquado. Basta você digitar e você vai baixar isso. Nós temos pranchas lindíssimas, inclusive com prioridades de manutenção do cerrado. Detalhada. Os empreendedores estão doando essas áreas para a prefeitura. Não tem custo para a prefeitura. Olha que bacana. Estão doando, então esse Parque do Cerrado tende a ser uma coisa espetacular. Se você procurar isso aí nos alfarrábios, fui bem velho agora, você não existe descrição de cerrado no Vale do Paraíba. É engraçado, né? Existe em Goiás, Mato Grosso. Eu não sabia, realmente não sabia. Brasília, né? Então, mas aqui. E olha que bacana, tem espécie, tanto de árvore, quanto de arbusto, quanto de forração, que pertence a 2 biomas. Então a gente chama de vegetação ecótone. Ela pertence a 2 biomas. Eu tive a chance em Brasília de ficar lado a lado com 2 jatobás. Um com 3 metros de altura, fruto. Outro com 30 metros de altura, fruto. Um do lado do outro. Comeu o fruto? É ruim, né? Quando eu era pequeno, eu até comia aqui em Taubaté, né? Ele é meio peludo, né? Ele amarra, mas o fruto em si é bonito, né? Mas você vê, em 2 situações, um do lado do outro. E um pequeno,
característico de cerrado, tortuoso, pequeno, E o outro em e cima. o outro enorme, cara. Em Então, são duas, ela pertence aos dois biomas. Que legal. Grande William, cara, muito obrigado pela aula, pela partilha. Eu vou te chamar aqui ainda muitas outras vezes para a gente falar sobre piscina biológica, compostagem, uma série de outros assuntos. Vou degustar aí da partilha e do conhecimento. Quero aproveitar a oportunidade, deixar um abraço para todo mundo lá da Portela Ambiental. Prazer e obrigado, viu? Ótimo, eu que te agradeço. Volto a dizer, esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar. Falo horas aqui. Minha mulher até fala, não sei como é que te aguenta. Mas ela mesma está me aguentando faz 42 anos, olha só. Mas vai ser um prazer falar. Estrelinha para ela, viu? Vai ser um prazer falar desse assunto. Quando eu falo disso, eu costumo dizer que eu falo da minha mão. E se tem alguém que conhece a minha mão, sou eu. Então, eu vou sempre estar falando aqui de coisas que eu conheço, que eu trabalho e que eu gosto de falar e gosto de fazer. Muito obrigado pela oportunidade, não só da gente ter esse bate-papo, mas estar participando do seu empreendimento voltado para a sustentabilidade. Eu é que agradeço. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro bate-papo sobre PGRCC. Nós vamos voltar ainda a falar sobre esse assunto, ele não para aqui não, porque a gente também tem um outro entendimento. Além de você gerenciar o resíduo, a gente pode fazer outras coisas com ele, tornar ele mais proveitoso, mais produtivo, mais útil. Mas são assuntos para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, aperta o like ou dislike, aperta o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo e segue a gente lá. A gente está começando agora, somos um canal novo, é muito importante que você dê o seu clique. Muito obrigado e até a próxima.